Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas. Serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA. Contando com você. Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem doer. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, tocar e andando, ok? Muito bem. Muito bem. Dylan, para com isso, tá me assustando. Eu me acho o melhor presidente do Vasco dos últimos anos, por tudo que está acontecendo. O resultado, ele vai vir de uma forma avalaçadora, cara. Salgado é um cara sério, cara de mercado. Não é vagabundo, não é picareta. Todo mundo sabe o nome e renome que ele tem. Cadê esse dinheiro, pô? Cadê esse dinheiro, pô? Cadê esse dinheiro? Cadê este dinheiro? Foi pra onde, pô? Joshua! Joshua! Look at me now! Fuck you! Son of a bitch! Torcedor, você que está em dúvida aí, está receoso, vem pro lado de cá. Vem pro lado de cá que você vai se dar bem. Não fica desse lado, não. Esse lado aí não te dá nada. Esse lado aí só te dá dor de cabeça. Vem pro nosso lado, eu estou te dando. Estou trazendo dinheiro pro clube. Estou trazendo um parceiro importante americano, que sabe das coisas, que tem 5 clubes. I don't think we're the type of club that's going to go out and spend a lot of money on a major star. I do think we're the type of club that's going to spend a lot of money investing in talent that we can cultivate and develop so that they become major stars. But our project is not a 6-month project or a 1-year project or a 5-year project. Our project is a 30-year project and a 50-year project. Our project is a 30-year project and a 50-year project. Our project is a 30-year project and a 50-year project. Boa noite, a imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo no canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente para você se inscrever aqui no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo aqui para mais amigos Cruz Maltinos conhecerem nosso simples e humilde trabalho. Seja um membro do nosso canal, que ajuda demais o nosso conteúdo aqui a ficar de pé. Gente, temos 2 notícias, uma sobre a empresa vagabunda 777 Partners e também notícias sobre Felipe Coutinho. Vamos abrir primeiro aqui a tela e mostrar primeiro os vagabundos da 777 Partners que estão numa crise generalizada e com toda certeza aí, brevemente, essa empresa estará fechando as portas e todos esses vagabundos, esses canalhas que estiveram dentro do clube de Vasco da Gama, fazendo lavagem de dinheiro, fazendo atos de corrupção contra a nossa instituição, serão presos em Nova York, pode ter certeza. Então vamos abrir aqui a tela e vamos passar a notícia para vocês nesse exato momento. 77 Partners é acusada de esquema de pirâmide e fraude em nova ação da Corte de Delaware, né? Uma nova ação proposta agora na Corte de Delaware, né, em Josh e Pasco, são acusados de operar um esquema gigante de pirâmide e fraude que geraram perdas superiores a muitos milhões de dólares. Paul Brown, né, que está fornecendo essa notícia, esse é um grande guerreiro inglês, aí, um grande jornalista que pode ter certeza ajudou muito
nesse processo desses vagabundos estarem saindo no Clube de Regatas Vasco da Gama, e temos que enaltecer esse jornalista, né, do site norueguês, o Josimar, para tirar esses canalhas dentro do Vasco. Obrigado, Paul Brau. Pode ter certeza, canal Russo Vascaíno agradece muito a sua ajuda. Foi muito importante para o futuro do Vasco, gente. O Vasco poderia ter se fudido se não fosse o jornalista Paul Brau. Então, ele tá falando aqui, gente. Vamos ler aqui. Aqui está em inglês. Vamos lá. Em uma nova moção apresentada no Tribunal de Chancelaria de Delaware na semana passada, Josh, né, Wander e Steve Pasco, da 777, são acusados de operar um esquema massivo de fraude na escala de Madoff, no valor de centenas de milhões de dólares, em que ficou claro que o esquema está desmoronando. Esta ação judicial, movida pelo Trust da família Malt, resultou agora na concordância da 777 com uma liminar relacionada a seu negócio de aviação, restabelecendo as reuniões do conselho e de uma entidade relacionada. Quaisquer ações futuras tomadas por esta entidade, a Fenícia, requerem a aprovação do Malte, né, fonte do jornalista Paul Brau. Meus amigos, pode ter certeza que essa empresa aí está com os dias contados. Graças a Deus, tivemos esse jornalista que fez essas denúncias depois dessa empresa, a 777, querer comprar o Everton. Eu acho que a própria 7777 deu um tiro no pé quando quis comprar o Everton, pois na Inglaterra, né, tivemos pessoas, jornalistas, os verdadeiros jornalistas, não esses jornalistas aqui, forrecas, passadores de pano, que se omitem em falar a verdade ao vascaíno. Teve que vir um jornalista da Inglaterra para salvar o Clube de Regatas Vasco da Gama. Essa é uma realidade que aconteceu. Pode falar aí, minha guerreira? Tudo bem. Então, teve que vir um jornalista do site norueguês ou inglês Paul Brau para mostrar a realidade dessa empresa. Porque se fosse depender de jornalistas daqui de chapa branca, de pessoas omissas, de fanfarrões, pode ter certeza, de passadores de pano, o Vasco estava com essa empresa aí fodida e poderia fechar as portas junto com a 7777. Por isso que a gente sempre mostrou a camisa aqui. O Russo Vascaíno foi um dos poucos canais raízes que mostramos as notícias que jornalistas não mostravam para vocês. Então, pode ter certeza que a gente tem que agradecer esse jornalista inglês, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, a gente tem que agradecer a esse jornalista inglês por ter fornecido essas informações, e muita gente no começo desdenhou de Paul Brau. Quando o Paul Brau foi no canal do Fabinho, do Tribuna Vascaína, muita gente esnobou aquelas notícias que o jornalista tinha passado para a gente há um ano atrás. E agora, aí os passadores de pano pulando a barca e dando crédito a Paul Brau. Né? Um deles aí é o Dantesco. Né? Agora, pularam a barca, viram a merda que eles lá atrás se diziam enganados, porque jornalistas têm que investigar. Jornalista não é enganado. Jornalista tem a fonte. Jornalista, eles têm que averiguar a situação correta. Eles que passaram pano, se omitiram de falar a verdade por vários interesses próprios dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama, da gestão vagabunda de Jorge Salgado e companhia. Essa é uma verdadeira realidade que a gente posta aqui no canal Russo Vascaíno. Né? Então, a 777 pode ter certeza, estará com seus dias contados, e esses vagabundos, tanto o Steve Pasco como o Josh Craig Wander, vai estar em cana. Esses vagabundos vão sofrer uma pena bem rigorosa das desgraças e das sacanagens que eles fizeram ao mundo afora com a sua empresa, lavando dinheiro, fazendo atos de pirâmides de dinheiros que viviam rodando, pegando empréstimos e não pagando esses
esses empréstimos ao banco, dando calotes, né? Essa é a 777. Essa é a 7771. Essa empresa vagabunda, onde Jorge Salgado, Carlos Alberto Osório e Roberto Duque Estrada podem ter certeza que futuramente vão também ser punidos por investigações que estão acontecendo hoje aqui no Vasco da Gama. Esses vagabundos podem ter certeza. No mínimo, serão expulsos do quadro social do clube ao mal que fizeram o Vasco da Gama. Vamos para outra notícia aqui, meus queridos. E essa notícia é sobre o Felipe Coutinho. E a gente vai passar para vocês aqui agora essa notícia aqui sobre o Felipe Coutinho, que saiu aí no finalzinho da tarde, né? Vamos lá. Vasco entrega proposta a Felipe Coutinho e negocia a contratação de Souza. Na reunião do último sábado, com presença do presidente Pedrinho, o Vasco ofereceu aos representantes de Felipe Coutinho uma proposta oficial: o retorno do Cria ao clube. Nas conversas que, segundo o presidente, foram boas, a oferta foi de 1 ano de contrato, a princípio até meio de 2025, com o salário dentro da realidade do Vasco. O empresário de Coutinho, Kia Joabichian, né, ficou de conversar com o jogador e os demais representantes para retomar ao Vasco com uma resposta definitiva. A partir do sim, o Meia pode formalizar a rescisão com o Aston Villa da Inglaterra, já encaminhada. Souza no pacote, né? Se Coutinho não fez exigências financeiras, exigiu um time competitivo. E no pacote da negociação, o Vasco aceitou incluir o volante Souza, que também foi revelado no clube. O jogador de 35 anos vai reincidir com o Istambul, né? E quer voltar para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, a gente vai esperar, gente. A gente vai esperar essa situação do Felipe Coutinho. O Vasco precisa ir ao mercado, o Pedrinho precisa ir ao mercado. O Vasco hoje está com um time limitadíssimo, fraquíssimo. Tem que ter uma renovação, uma reformulação no elenco, emprestar jogadores, vender jogadores, porque é uma penca. Ali do time titular a gente pode tirar o Léo Jardim, a gente pode tirar o Lucas Piton, o Pablo Verrete, até o próprio Payet, né? Porque eu acho que o Payet, junto com o Felipe Coutinho, vai dar realmente uma qualidade muito grande ao meio-campo. Tirando o resto, gente, o resto é o resto. Eu acho que há uma penca de jogadores aí que não tem a mínima condição técnica de vestir a camisa do Vasco da Gama, e é por isso que a gente está passando por essa situação. Pela notícia que a gente deu de trás dessa empresa vagabunda que a gente acabou de noticiar aqui, fez investimentos de jogadores que valeram bilhões, né? Que pode ter certeza houve lavagem de dinheiro, porque João Vitor, Adson, David, jogadores, Clayton, jogadores que valeram milhões. O David ainda vai valer esses milhões no futuro. Parece que o jogador fez jogos que o Vasco vai ter que arcar em 16 milhões pelo David. Puta que o pariu, né, cara? Adson por 26 milhões. Cleiton por 16 milhões. João Vitor, 32 milhões. Não valem esses preços, meus amigos. Não valem esses preços. Empresários, pessoas junto com a 777, muita gente ganhou dinheiro em cima dessa situação, fazendo lavagem de dinheiro em cima do Clube de Regatas Vasco da Gama. Essa é uma realidade que poucos canais aqui têm a coragem de falar, que não tem essa coragem de falar. Aqui o nosso canal não se omite e fala a realidade. A destruição, a desvalorização da marca Vasco e a falta de competência de ter gestores capacitados de gerir o futebol do Vasco fez essa tragédia anunciada, tendo Lúcio Barbosa, pessoas que não têm a mínima qualificação, Luiz Melo, né? Barbieri como treinador. Gente, Maurício Souza como treinador estagiário. O Vasco fez realmente o pior cenário de futebol dos últimos 4 anos por culpa de Jorge Salgado e companhia e a 777 Parts. Então o Pedrinho pega um clube destruído, aonde ele vai ter que se reformular, reconstruir o clube. Mas para começar, e começar bem, tem que ratificar a contratação do meia Felipe Coutinho, com toda certeza, vindo o Souza no pacote, para o Vasco tentar, né, contratar jogadores a nível de Vasco para tentar se reconstruir,
sair dessa situação difícil e, quem sabe, para ano que vem, ter novos ares, para Vasco estar disputando coisas maiores dentro de competições. Porque o Vasco não é isso, gente. Não é isso que foi ensinado para mim como torcedor do Vasco, que meu pai me ensinou. Eu sou Vasco pela grandeza, pela história e pelo gigantismo do Vasco. Isso que foi feito por J. Salgado foi o maior crime contra uma instituição, um estelionato eleitoral dentro do clube, pessoas que fizeram atos covardes contra uma instituição centenária e gigante que é o Clube de Regatas de Vasco da Gama. Vamos esperar o desenrolar para ver se realmente o Felipe Coutinho vai estar fechando com o Vasco. Seria um passo muito importante para o Pedrinho começar esse processo, que ele já está tendo uma pressão muito grande, o torcedor já está cobrando, né? E a gente precisa que o Pedrinho haja nos bastidores por ele, não se influenciar por amigos, né, da situação, principalmente do Souza. Precisamos contratar o Felipe Coutinho e precisamos contratar jogadores de nível. O Vasco precisa de zagueiro, o Vasco precisa de laterais, o Vasco precisa de meio campo, o Vasco precisa se reformar para ter um time, pelo menos, para não passar sufoco no final da competição do Campeonato Brasileiro. E além da Copa do Brasil, que o Vasco está também disputando aí as oitavas de final. Meus amigos, estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma ótima noite de segunda-feira a todos e um casaca no coração de todos vocês. Valeu, pessoal. Um grande abraço.